Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, o Sem Notícias desta quinta-feira está começando, trazendo para você os principais assuntos que marcaram Linhares e região. Veja na edição de hoje. Adolescente de 14 anos é executado a tiros no bairro Santa Cruz. 2 jovens que desapareceram nas águas do Rio Doce ainda não foram encontrados. Viação Joana d'Arc é condenada a indenizar em R$10 mil uma passageira com necessidades especiais que não conseguiu embarcar num coletivo. Hoje é o dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. A Associação dos Produtores e Exportadores de Mamão Papaya, Brapex, negocia o embarque do fruto no aeroporto de Porto Seguro, no sul da Bahia. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje com o diretor executivo da Brapex, José Roberto Macedo Fontes. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. Eu agradeço a você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Um garoto de 14 anos foi morto a tiros no início da tarde de hoje em Linhares. Nenhum suspeito do crime foi identificado até agora. O assassinato aconteceu pouco antes de 1h da tarde desta quinta-feira no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz. Kevin Bispo Nunes dos Santos, de 14 anos, foi atingido por pelo menos 3 disparos de pistola 380. O adolescente morava no bairro vizinho, mas vinha sempre visitar parentes nesse conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, o Jocafe 1. Desta vez, ao chegar ao local, foi surpreendido pelos disparos. A mãe de Kevin acompanhou de perto o trabalho da perícia da Polícia Civil e disse que descobriu há cerca de uma semana que o filho estava usando drogas. Minha irmã mora aqui pertinho e ele vinha ficar com os primos só. Eu não sei o que possa ter acontecido. Você sabia se ele tinha alguma desavença, alguma coisa? Não tinha não. Que eu saiba, não. É só isso aí que eu sei. Bom, você descobriu recentemente que ele estava usando drogas. Isso aí eu descobri recentemente, conversei com ele, mas até então ele não comentou nada. Não imaginava que isso pudesse ocorrer? Não. Thelma contou que Kevin era a sua única companhia em casa e disse tê-lo alertado para os riscos do envolvimento com entorpecentes. O filho tem 14 anos, ia fazer 15 anos dia 21. Pedir para as mães, né? Cuidar mais dos seus filhos. Infelizmente eu não pude me dedicar tanto ao meu filho, que eu saio cedo de casa para trabalhar, chego tarde. Mas infelizmente aconteceu, né? Mas que outras mães não venham mais cuidar dos seus filhos, né? O corpo do adolescente, que iria completar 15 anos daqui a 15 dias, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. É mais um jovem vítima da violência na cidade. A Polícia Civil ainda não tem pistas sobre os autores deste homicídio. Quanta violência, né, minha gente? Quem puder auxiliar a polícia, né, dar alguma informação que possa ajudar nas investigações, pode ligar para o Disque Denúncia, 181, nem é preciso se identificar, ou ligue direto para a Delegacia de Polícia Civil de Linhares, 3171-4955. Equipes do Corpo de Bombeiros passaram o dia à procura de 2 jovens que desapareceram nas águas do Rio Doce nesta quarta-feira à tarde, na região do bairro Aviso. Yuri de Souza, 19 anos, e Maicon Cardoso de Oliveira, de 23, tomavam banho durante a tarde no local quando se afogaram. Amigos ainda tentaram ajudá-los, mas não conseguiram. Apesar de estar com um nível bem baixo por conta do período de estiagem, o Rio Doce oferece muitos perigos, pois em alguns pontos a correnteza é bem forte. Os bombeiros também alertam para a falsa segurança de pisar nos bancos de areia ao longo do rio, pois embaixo deles geralmente há correnteza e o risco de afogamento é alto. As buscas foram feitas ao longo do curso do Rio Doce até Regência, mas até o final desta tarde, nenhum dos 2 amigos havia sido encontrado. Quinta-feira é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Olá, boa noite. O medo é inerente ao ser humano e se manifesta de diferentes maneiras. Ele vem de crenças desenvolvidas diante de grandes desafios e da própria experiência de vida. Não nascemos com temores. Toda criança é ousada, mexe na tomada, puxa o rabo do cachorro. Em algum momento da vida, adquirimos certos medos. Geralmente lá na primeira infância.
Segundo o filósofo inglês Anthony Giddens, o medo é uma resposta a alguma ameaça específica, física ou mental. Portanto, ele tem um objetivo definido, mas de certa forma ele nos protege. Senão, atravessaríamos a rua sem nenhum cuidado para não ser atropelado, não teríamos zelo, atenção em determinados comportamentos. O medo pode se transformar em uma doença, quando passa a comprometer as relações sociais e a causar sofrimento psicológico e atrapalhar atividades do dia a dia. Isso diminui a autoconfiança e limita a pessoa, deixando-a insegura. Existem pessoas que, por causa do medo, passam pela vida dando aquele famoso passinho para trás e acabam deixando o sonho ir embora, por causa do medo, perdendo várias oportunidades. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível. Ele consegue aprender um trauma em segundos e mantê-lo a vida inteira. Mas ele também tem a capacidade de desaprender com a mesma velocidade e reagir de forma diferente diante do mesmo estímulo. Independente do tipo de medo, se pânico, fobia, existem maneiras de mudar isso. A própria PNL, a programação neurolinguística, pode auxiliar. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar o significado que aquilo tem para você, passando a ter uma nova resposta, uma reação mais equilibrada. E às vezes pode ser tão simples quanto a vontade de mudar. Obrigado, Margarete, pela participação. Até semana que vem. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira de primavera aqui em nossa região. A sexta-feira será de sol entre nuvens com chuva fraca. As temperaturas caem um pouquinho. Linhares com mínima de 21, máxima de 28 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 29. São Mateus com mínima prevista de 22 e máxima de 27 graus. Em Vitória, um pouquinho mais fresco, mínima de 23 e máxima de 25 graus. E a seguir, uma passageira com necessidades especiais ganhou uma ação na Justiça contra a Aviação Joana d'Arc por não ter conseguido embarcar em um ônibus aqui na cidade. É um instante só. Uma mulher que tem necessidades especiais acionou a Justiça contra a Aviação Joana d'Arc com o argumento de ter sido deixada em um ponto de ônibus por não conseguir subir pelas escadas do coletivo. A mulher narrou que foi impedida de entrar no ônibus pela porta destinada a pessoas com deficiência, sendo orientada pelos funcionários a entrar pela porta dianteira do ônibus, porém, ela não tinha condições de utilizar as escadas. Por conta disso, foi deixada para trás. Bom, no processo, a empresa se manifestou, alegando que a passageira foi tratada com gentileza pelos funcionários, sendo conduzida a entrar pela porta da frente do transporte coletivo. Mas, ao analisar o caso, o magistrado, o juiz do primeiro juizado especial civil de Linhares, verificou que a autora, que a mulher passou por uma situação vexatória, por um vexame, quando lhe foi negado o acesso ao ônibus, visto que ela não tinha condições de embarcar pelas escadas. E obrigou a Aviação Joana d'Arc a indenizar a passageira em R$10 mil a título de danos morais. O processo ainda cabe recurso. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo colocou à disposição dos cidadãos o serviço Disque Eleições 2018, destinado a tirar dúvidas dos eleitores sobre local de votação, como votar na urna eletrônica, justificativa da ausência à sessão eleitoral, informações sobre os cargos que estão na disputa e sua ordem na urna eletrônica, o número do título de eleitor, documentos obrigatórios para apresentação no dia das eleições, dentre outros. O eleitor pode ligar gratuitamente para o número que aparece aí, 0800 001 2018, no sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. E no domingo, pode ligar das 7 da manhã às 6 da tarde e tirar suas dúvidas. Vamos agora ver como fechou esse dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 381 a saca. Arábica 7, R$ 337. Conilon tipo 7 está valendo R$ 310 a saca. Fica por dentro dos assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, enquanto continua a nossa campanha para a construção de um estádio municipal aqui em Linhares, é bom lembrar que os jogos de volta
das semifinais da Copa Espírito Santo 2018 começam nesta sexta-feira, com Serra e Vitória, que usaram de bom senso, vão fugir da concorrência, vão jogar às 20h15 no estádio Robertão. Vamos conferir a situação aí? Copa Espírito Santo 2018, semifinais. Primeiro jogo, Vitória 2, Serra 1, foi no último dia 29, lá no Salvador Costa, na capital. Segundo jogo, Serra e Vitória, neste dia 5 de outubro, sexta-feira, às 20h15, 8h15 da noite, no estádio Robertão, na Serra. A outra partida da semifinal vai ser entre Atlético Itapemirim e Real Noroeste, no próximo sábado, em Itapemirim. O Vitória reverteu a vantagem do Serra no primeiro jogo, ao vencer por 2-1 de virada. Mas, gente, o Serra vai jogar amanhã em casa com o apoio de sua torcida, por uma vitória simples para chegar à final. Então, tudo pode acontecer. Bom, como tem pessoas na Serra que eu não classifico como torcida organizada ou torcedores, porque o serrano não é assim, a maior parte, que confundem torcer com intimidar e praticar violência, o trabalho preventivo da Federação de Futebol do Estado, junto com a polícia, deve ser rigoroso para que prevaleça, independentemente do resultado, o espetáculo e possamos acompanhar, aproveitar uma grande partida de futebol. É o que esperamos. Então, vamos prestigiar. Valeu, Altemar. Obrigado pelos destaques de hoje. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, você confere uma entrevista com o José Roberto Macedo Fontes, que é o diretor executivo da Brapex, que negocia o embarque de mamão produzido aqui no norte do Espírito Santo, através do aeroporto de Porto Seguro, na Bahia. O bate-papo é depois do intervalo. E a gente, nesse último bloco, eu converso com o diretor executivo da Brapex, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores do Mamão Papaya, com sede aqui em Linhares. O José Roberto Macedo Fontes é o meu convidado de hoje. Tudo bem, Zé Roberto? Tudo bem, Cláudio. Zé Roberto, você acaba de chegar de uma visita que fez a Porto Seguro, na Bahia. Parece que a Brapex está com uma ideia interessante com relação à logística, porque hoje parece ter um custo alto para vocês no transporte aéreo, né? Levando o mamão capixaba e brasileiro para fora, né? Exatamente. Hoje o custo logístico nosso ele é muito alto. É o que a gente chama de custo Brasil, por isso as exportações elas muitas vezes não avançam como poderiam avançar. E esse custo logístico realmente é um empecilho para aumento de exportação. E a gente tem analisado diversas possibilidades e uma possibilidade foi justamente via Aeroporto Internacional de Porto Seguro. É um aeroporto que há algum tempo já é um aeroporto internacional, já recebe alguns voos internacionais e fomos avaliar então a logística de possibilidade de exportar o nosso mamão aqui do Espírito Santo e sul da Bahia, né, dos associados Brapex, via Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Eu imagino que isso diminuiria muito o custo de vocês, o custo que se tem hoje com esse transporte. Sem dúvida, o nosso custo hoje ele é baseado Rio-São Paulo, então a maioria das cargas, né, sai ou do aeroporto do Galeão ou aeroporto de Guarulhos. Nós temos aí de frete rodoviário, em média 25 centavos por quilo de mamão, é um frete alto, né? E também a logística aérea, por ser Guarulhos e Galeão, ela pesa muito. Por exemplo, a gente paga hoje por quilo de mamão 60 cents de dólar para o mercado americano e acima de $1 para o mercado europeu, por quilo de mamão hoje. Acaba tirando muito da competitividade, né? Exatamente, é por isso que a gente vê com bons olhos essa possibilidade em Porto Seguro, porque a gente já encurtaria aí metade do caminho do transporte rodoviário, metade do custo do transporte rodoviário. O que representa um volume muito grande se você for pegar no volume como um todo, né? Exatamente, é lógico que a gente não vê a possibilidade de deslocar a total exportação para lá, até mesmo gradativo, né? É gradativo, mas hoje em média são exportados 1.200 pallets aéreos por semana
é um volume considerável. Você está me falando que cada pallet com meia tonelada, 500 quilos, né? Exatamente. Então, se fizer uma conta aí, dá um absurdo de mamão que é exportado. Eu imagino que isso traria mais rapidez, menos custo, obviamente, né? Exatamente. E uma possibilidade interessante, além da logística, é que o aeroporto lá em Porto Seguro, ele ainda está iniciando o processo de carga. Então, se a gente entra com a carga de mamão e a gente tem disponibilidade de espaço e tudo, então a gente ganha frente nisso aí, economia na logística, né, para a gente deixar o nosso mamão mais competitivo lá no mercado externo. Pois é, a Abrapex, aliás, há duras penas, né, Zé Roberto, há alguns anos vem conseguindo abrir aos poucos esse mercado externo, principalmente Estados Unidos, que é um mercado bem fechado, dificulta para nós brasileiros principalmente, né? E manter isso não é fácil, né? Exatamente. O mercado americano, então, que é muito restrito, a Abrapex, desde a final da década de 90, iniciou um trabalho que culminou com êxito para exportação, conseguimos abrir o mercado americano para exportação. Nós temos hoje 5 empresas associadas à Abrapex. Apenas essas empresas exportam aqui do Brasil para o mercado americano e conseguimos fazer um bom trabalho. Mas o que aconteceu? Devido a toda a nossa logística e custo, devido à infraestrutura nossa, né, infraestrutura no Brasil, outros países vieram aqui, copiaram esse modelo e copiando esse modelo levaram, por exemplo, Costa Rica, levaram esse modelo e hoje são concorrentes do Brasil lá no mercado. Vai ver, né? Costa Rica que está muito mais próximo ali, certamente vai ter muito mais vantagem, né? Sem dúvida, Costa Rica, México, né, tem essas vantagens. Então o Brasil precisa buscar esse apoio na infraestrutura, logístico, para reduzir o nosso custo e assim estarmos mais competitivos. Bom, eu imagino que isso ainda está sendo alinhado, né? É um projeto ainda que precisa caminhar alguns passos ainda, né? Exato, tivemos uma primeira reunião, foi muito produtiva porque o aeroporto ele já está aberto, tivemos essa reunião com o superintendente lá, juntamente com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura. Então a gente vê que já tem total possibilidade, hoje o aeroporto já pode exportar e importar produtos, já está aberto a isso. Então tivemos essa primeira reunião bem frutuosa e a gente acredita que numa próxima reunião agora com as companhias aéreas a gente chegue a um termo melhor e aí quem sabe já começamos logo um piloto para ir aumentando gradativamente. Bom, o grande sonho da Abrapex, não só da Abrapex, mas de todo o setor produtivo de Linhares, é que o nosso aeroporto aqui fique pronto e comece a operar, que aí sim o custo realmente diminuiria bastante, né? Sem dúvida, se notarmos que as maiores exportadoras estão aqui no município de Linhares, se tivermos um aeroporto aqui com saída de carga, realmente é o céu. Aí a gente teria essa competitividade que a gente tanto almeja para que a gente aumente as exportações. Vale lembrar que o Brasil ele é o terceiro produtor mundial de frutas, mas é apenas o 21º exportador. Perde muito. Perde muito. A gente tem aí às vezes menos de 3% de exportação das nossas frutas. Sem falar que só a perda que acontece ao longo da cadeia chega a 30%. Então, se tudo que fizermos para melhorar logística, qualidade e o que a gente chama vida de prateleira do fruto pós-colheita, é sempre bem-vindo com possibilidade de aumento de exportação. Ou seja, encurtar esse tempo ao máximo, né? Da colheita do fruto até a gôndola do supermercado, né? A gente sabe que o mamão é perecível, né? Imagina a logística, a correria que tem que se ter para chegar com essa carga no tempo certo para que ela seja embarcada, né? Mas exatamente, é por isso que o transporte aéreo ele passa a ser uma opção interessante, porque você tem aí da colheita até o fruto no cliente, às vezes 2 dias. Então é perfeitamente possível. Então a gente consegue trabalhar bem melhor essa qualidade e o mercado externo ele é comprador para a fruta brasileira, já que o nosso mamão aqui de Linhares, região, sul da Bahia, ele é conhecido no mundo inteiro pela qualidade excelente que possui. Bacana. Bom, a gente vai torcer, tomara que esse projeto dê certo, Zé Roberto, e vamos aguardar o nosso próprio aeroporto, né, que ele comece a operar e aí sim diminuindo os custos, não só para o mamão, mas para outros segmentos, né, do nosso setor produtivo. Eu conversei com o José Roberto Macedo Fontes, que é o diretor executivo da Abrapex
Associação de Produtores e Exportadores de Mamão Papai. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço. Boa noite. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. Você de Linhares e região, continue mandando sugestões, deixe seu recado na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista do nosso conteúdo, acesse também o nosso canal no YouTube. Agora, o telefone da redação, mais uma vez, aparece aí para você, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.